Olá, pessoas! Estamos começando o quarto episódio do nosso ADESC Cast. Nos primeiros episódios, nós estávamos falando com os membros fundadores, falando um pouco sobre como começou a nossa associação. No episódio de hoje, nós vamos falar um pouco do maior projeto que a ADESC tem, porque ainda está funcionando e vamos crescer mais. É um projeto que surgiu de uma parceria muito especial, uma parceria que já rendeu frutos maravilhosos para a Desk e que no começo me assustou muito. E se não fosse essa moça aqui com a coragem e a vontade de fazer, acho que também não teria acontecido. Então a gente vai contar um pouco para vocês como foi esse processo e como vai ser daqui para frente. Então, Nádia, conta pra gente um pouquinho de como foi difícil, A gente conseguir. como foi difícil começar o Moara. Foi bom, o Moara, na verdade, a gente começou a pensar ele em 2021, só que ele surgiu de um projeto nosso já, que é a Jornada Literária. E assim, quando a gente pensou no que seria o Moara, na verdade, ele seria uma extensão da Jornada Literária, só que ele foi pensado no primeiro momento só para Santa Maria. Mas aí, com a parceria com o deputado Bordalo, os assessores dele, o Felipe, e também pensou da gente expandir, porque a jornada em si ela é muito linda. Aí quando a gente pensou no Moara e fazer com que o que a gente faz aqui em Santa Maria pudesse ultrapassar nossas fronteiras do município, assustou, a gente não pode negar. Foi assustador porque nossa equipe é pequena, teve toda a questão da logística desses municípios, mas a gente abraçou a causa. Foi difícil, tanto pelo o projeto em si, na verdade foi o primeiro termo de fomento da Fundação Cultural do Pará, foi a nível estadual. Então a fundação em si, ela já tem muitos critérios avaliativos. Então esse processo, ele durou mais de um ano, foi de 2021 para 2022. Como a Paty falou, algumas pessoas desistiram no Eu, caminho, porque é muito burocrático em si. Se fosse só a nível municipal, já teria suas burocracias. Então, se tratando de um projeto a nível estadual e ele ser o primeiro, o Moara, a gente tem muito orgulho disso, que é o primeiro projeto do estado do Pará voltado para a leitorização. Então, é tudo muito novo. Eu lembro que em uma das nossas conversas com o ex-presidente, que é o Guilherme Helvas, mas ele é um grande parceiro, ainda está na fundação, é que ele falou sobre essa questão de nunca ser valorizado a leitura, o livro, a cultura. É valorizado bandas, shows. Então, foi a primeira vez deles com um projeto de leitura. E a nossa não, porque a gente já tem a jornada, mas foi o nosso primeiro viés estadual de fato. gente, imagina, a gente estava acostumado a fazer projetos só em Santa Maria. Conhecemos as pessoas, conhecemos os locais, as dificuldades. E aí, de repente, o deputado Bordalo chega para mim e fala: a gente vai fazer em outros 3 municípios. Eu falei: não quero. Sério, eu fui a maior covarde nessa história, porque eu falei: não, Deus o livre, não vai dar certo. Mas aí, daí passar uns tempos, assim, vai agregando mais pessoas nesse processo. E aí disseram: vai sim, vai dar certo. Eu falei: façam aí que eu não vou dar conta. Mas aí demos, né? Demos conta, foi muito sofrido, foi muito choro. Mas aí a gente tá agora com o projeto Moara envolvendo Santa Maria do Pará, que é o nosso município. Temos também em Augusto Correia, é longe, gente, olha isso. A gente foi até Augusto Correia. Abaetetuba, que é mais longe ainda, que é o outro lado, e Curuçá. Olha que localizações tão distantes e com realidades também tão distantes, e que, obviamente, que em todos esses lugares a dificuldade de livros, de acervo bibliográfico, para que as pessoas tivessem acesso ao livro e fossem estimulados à leitura, né, era preciso. Precisávamos levar a leitura para esses lugares. Mas no primeiro momento, no primeiro, no segundo, no terceiro momento, eu estava com muito medo.
Eu fui apenas em Augusto Correia, né? Na visita para apresentar o projeto, eu fui só em Augusto Correia. A Nádia, que foi, Nos 4. participou de toda, porque ela ficou como coordenadora geral do projeto. Então, ela elaborou o projeto junto com o Felipe, lutou pelo projeto junto com A a Rosane. Rosane, né? Porque era assim, gente, todo dia. Mais um documento. Aí quando ela falava pra mim, eu ficava doida de raiva. Eu digo, para com isso! Paty, mais um documento. Eu digo, ai meu Deus! Mas ela não desistiu e aí foi até o último dia, o último prazo. A gente foi pra assinatura no último dia que Sim. podia ser e felizmente deu certo. Então a gente vai contar agora pra vocês um pouquinho de como é o funcionamento do Moara, né? No primeiro passo, assim, a gente ganhou um acervo, Sim. foram 80 acervos, né? 20 comunidades. 20 para cada município. Então, foi entregue aqui em Santa Maria 20 acervos, que seriam 20 bibliotecas itinerantes em várias áreas da cidade. Não é no centro da cidade, é no município, né? Nas vilas, no distrito. E a mesma coisa aconteceu em Augusto Correia, mais 20, Curuçá, outras 20, e Abaetetuba também 20. Sim. Vieram para cá em julho, foi julho, né? Sim. Vieram para cá todos os multiplicadores e aqui na nossa sede nós reunimos com eles por 3 dias e fizemos como uma oficina. O que eles poderiam fazer para estimular a leitura nos seus locais, nas suas comunidades. Não, ai, foi horrível aquele período, meu Deus. Era tão quente, porque, nossa, pessoal, como tá quente esses dias, né? E isso já desde o ano passado que tá muito difícil de fazer atividades assim ao ar livre. Eu lembro que o pessoal ia para debaixo da árvore, No campo. ia aqui pro outro lado para ver se melhorava o clima, mas foi muito difícil. Era em média 100 pessoas também. Era muita gente. A nossa sala climatizada, elas nos suportavam. Eu chorei no final, no último dia. Eu chorei de raiva. Também que não tem filme disso. Porque era assim, a gente teve tanto trabalho, tanto corre, pra de repente alguém dizer assim, mas o que é mesmo pra gente fazer? Tipo, no último dia, Nos últimos nos minutos. últimos minutos, depois de 3 dias de trabalho, aí alguém virar e falar, mas o que é mesmo pra fazer? Ah, eu me desesperei, eu fiquei com muita raiva. Mas desabafei, eu acho que desabafar ajuda. E aí a gente deu continuidade. Naquele momento a gente teve a presença do deputado, também da assessoria dele, né? Uma das assessoras que veio participar com a gente foi a Jaqueline Freire, que deu a sua parcela de contribuição. A gente tem que falar do Felipe sempre. Eu falo que o Felipe foi praticamente quem idealizou o Moara nessa forma. Tivemos a Rosane, né, que a gente não pode esquecer também o nome dela, e a Jaqueline fez parte disso. Aqui, de Santa Maria, estava a Nádia, tinha a Madalena, o Adegilson, A a Daiane, Daiane, a Silvia o Maicon, e o Maicon, Francisca. que foram, assim, de muita importância para fazer essa dinâmica de como vai ser o Moara. A mamãe dando um suporte geral. A mamãe foi pra Curuçá, gente. A mamãe foi pra Augusto Correia. Eu disse, a mamãe tava com mais energia do que eu nesse processo. Nesse primeiro encontro, né, que foi aqui com 100 pessoas e tudo mais, a gente percebeu que ia ser muito difícil. Ia ser mais trabalhoso do que a gente imaginava. Por quê? Lidar com gente não é fácil. E são pessoas muito diferentes, com histórias de vidas diferentes, de municípios e realidades geográficas diferentes. Por exemplo, a gente falar de Augusto Correia. Tem uma cultura específica, tem uma distância das vilas para a sede do município. As comunidades. Que- Na verdade, lá tem muitas ilhas, então. E Abaetetuba, gente, Abaetetuba, para você chegar na ilha, além de ser caro, tem a questão
Os horários, não é sempre que tá Tinha que ser disponível. tem que ser embarcações nossa, a gente enxergou ali a grande dificuldade que seria, esse projeto. Mas já estava começado, então tinha que dar andamento. A gente não vai focar aqui nos pontos negativos, tá? Vamos tentar falar apenas dos pontos positivos. E aí eu queria que tu desse o teu depoimento, Nádia, porque uma coisa que tu já me falou outras vezes é quanto foi importante o Moara para ti. Sim. E aí eu queria que a gente, a partir do teu depoimento, a gente pensasse também o que a gente observou dos Uhum. participantes. É porque sempre eu agrego o Moara na minha formação por conta do nome dele, né. Moara é fazer nascer. Então, bem mais do que o projeto, despertou. Parece, assim, que eu finalmente desabrochei. É algo que eu sempre falo e reforço em todas as formações que a gente tem aqui na Desk, o Itaú Social, o Unibanco, porque foi meio que obrigatório. A gente já estava com o projeto na fundação e a gente não ia desistir. Então, quando eu continuei, eu acho que foi isso. Impulsionou e me fez perceber que a gente podia ir além e eu mesma poderia também, né? Aí, quando a gente recebe um feedback também dos outros coordenadores do município, eu lembro que eu chorei porque, sei lá, foi muita luta para a gente fazer esse trabalho. E se a gente alcançou alguém e aqui em Santa Maria tem muita gente que fala que quando fala em Moara, lembra de mim. Pelos aspectos também, o cabelo preto e tudo liso, mas também pelo projeto. Isso me deixa muito feliz, porque não foi só o Moara que fez nascer, né. Eu também, como indivíduo, estou nesse processo. Aí, as nossas primeiras reuniões, eu lembro que eu ficava meio que acanhada, não entendia muito, não tinha dimensão do que seria, né. Tanto porque a jornada eu conheci tem uns 3 anos. Eu não acompanhei a jornada literária desde o início, então eu não estava entendendo a dimensão do que seria o Moara como uma extensão da jornada literária. Aí a gente teve as nossas primeiras reuniões aqui na Desk com o pessoal do Bordalo, o Felipe, a Jaque. Eu lembro do momento que a gente criou a nossa arte, que seria o Pará, uma árvore que Tá é a semente, bonitinho. só que o caule da árvore são mãos, porque o projeto são multiplicadores. Então o caule da árvore são as mãos e as ramificações, as folhas são os livros. Então a gente sabia que seria desafiador. Em nenhum momento a gente pensou que esses multiplicadores seriam pessoas formadas ou com Ah, títulos. isso é muito importante. A Eram gente é uma das coisas que a gente falou logo, assim, porque quando fala de leitura, pensa logo em alfabetizar. E sim, a gente falou: "Não, a gente não vai dar aula, a gente não vai alfabetizar". Quem vai, ser multiplicador, multiplicadora, é alguém que gosta de ler e que vai fazer as pessoas gostarem de ler. sim. Então essa fala foi muito eu lembro daquela reunião lá na biblioteca Foi a primeira e, coisa. para quem vai ser multiplicador? Só quem tiver pedagogia ou quem for formado em Uhum. letras? Falou: "Não, não. Pode ser alguém que esteja com ensino médio, pode ser alguém que seja do fundamental, só precisa saber ler", E lembra que foi? gostar de estimular. Saber ler e querer que as pessoas leiam também. E foi meio assim, né. Sim, A gente foi. teve multiplicadoras que tinham só o fundamental, e também pessoas que tinham ensino médio, poucas, E acho que era algumas o da área da fundamental pedagogia. incompleto. É, fundamental incompleto também. Sempre destaco a dona Eremita. Apesar do cabelo rosa, que vai destacar mais ela, mas a idade, já mais de 60 anos, que o projeto em si também despertou nela essa prática de leitura, porque foi uma pessoa que começou a trabalhar muito cedo, não teve tantas oportunidades, e a gente vê que a gente conseguiu chegar lá, no interior de Curuçá, olha a distância, e também a não tinha uma biblioteca municipal, então foi tudo muito novo e a gente perceber que os nossos multiplicadores, eles estão hoje em faculdades. Sim, foi tão emocionante quando saiu o resultado do vestibular e a gente tinha lá os nossos Moaras, a gente, ó comemorar a Moara no vestibular. Foi incrível, porque eles são dessas localidades rurais, são eles que têm que atravessar de Pupupu, pegar ônibus e mais ônibus para chegar no centro ou se deslocar para um outro município. Então, o acervo, ele se expandia de literatura infantil, jovens e adultos, e de contos a publicações mais científicas, mas o foco era
a produção literária amazônica, né? Outra coisa que é importantíssimo destacar é isso. Nossa, Todos os livros, todos os livros que vieram, né, são paraenses, né? Era uma das exigências da própria sim, Fundação Cultural, o acervo que eles tinham, é a Fundação Cultural do Pará, era difundir. que eles compraram os livros de autores paraenses e espalharam, pelo menos com a gente, por 4 municípios, Uhum. esse acervo. Que é lindo, gente. Tem muita coisa bem feita, sabe? Muita qualidade. Os livros infantis ilustrados lindamente. Dá gosto de ver. E o engraçado era ela dizendo: eu quero esse, eu quero esse. No meu acervo tá faltando esse, eu quero. Elas trocavam, né? Foi muito bom, foi emocionante. Mas aí tu destacaste a Dona Eremita, e eu queria destacar aqui de Santa Maria, pra fazer ciúme para as meninas. Em Santa Maria só eram mulheres. Sim. Aí esse foi um dos pontos. Foi coincidência. Juro pra vocês, não foi de propósito. Não foi assim, a gente falou, só vai Só ser mulher. Não, acabou acontecendo da gente ir convidando as pessoas. E a gente teve o papel importante da Kate, que ela tem um conhecimento muito maior do que eu da zona rural da cidade. E ela indicou algumas pessoas e conversou com a gente indicou outras. E nessas que foram indicadas, eu quero destacar 2. Depois tu pode também, se tu Hum, for destacar mais alguém, mas eu sempre falo dela, era pra ela estar aqui com a gente, mas não deu pra conversar com ela antes da gravação. É a Damiana. Não conhecia a Damiana, eu sempre ouvi falar dela através da Rita de Cássia, minha cunhada e nossa presidente aqui da associação. Quando a Damiana começou, na verdade eu não tive expectativa de nenhuma delas. Eu a não gente não fiz. conhecia Eu não ela. fiz nenhum pressuposto do que elas seriam, né? Não. Quando ela começou, eu vi uma mulher adulta, que veio fazer um serviço. E hoje eu posso dizer pra vocês que foi uma das mulheres que mais me surpreendeu, num sentido de que o quanto ela cresceu. A Damiana, para mim, é um grande destaque aqui da cidade. E eu tenho muito orgulho de fazer parte da história dela. E uma outra também que eu vejo, sempre vi desde o primeiro momento, o crescimento dela, foi a Michele. A Núbia, né? Núbia Michele. Na verdade, eu conheço a Michele desde muito tempo, muito tempo. Antes dela ter o primeiro filho. Conheço ela, Eu acho que a comunidade dela é uma das mais longes da nossa que é a sede, né? Miritueira, né? Então, conheço a Michele de muito tempo, tenho um carinho muito grande por ela. Sou professora do filho dela atualmente. E vi o crescimento da Michele, mesmo com todo o sofrimento que ela passou no período de tratamento da mãe. Ela meio que parou de viver para cuidar da mãe, mas não deixou Moara de lado, assim, não E desistiu, continua ela até continua hoje. até hoje. Então essas 2 mulheres, são um grande exemplo para mim de que é possível sim, sair de uma posição, tipo, não tinham o hábito de ler nenhuma das 2, e hoje são Uhum. multiplicadoras de leitura, porque a gente acreditou nelas. E eu acho que o Moara também teve isso, né? A gente escolheu pessoas e acreditou nessas Sim. pessoas. E quando o Moara continuar, que a gente pretende, eu não posso contar muito agora. A gente tem que Mas contar nós só temos mais pra frente. planos. Temos planos, temos grandiosos planos. Mas a gente vai dar oportunidade também para outras pessoas, para que a gente veja o crescimento dessas pessoas, como a gente viu na Damiana e na Michele. Teria alguém mais que tu gostaria de acrescentar das meninas? Sempre tem, né? Mas um destaque também é o nosso acervo, ele tem alguns livros que foram feitos, eu acho que vocês devem conhecer, na comunidade da Areal. Aí foi importante quando Maria Rosiane, mas o apelido dela é Diana, e ela encontrou, como ela diz, os parentes dentro do acervo Eu lembro, ela bateu até uma foto, eu tenho com essa ele. foto. E ela é um também desses destaques que eu lembro que no início ela nem falava, na verdade, né? Em um dos encontros de formação, ela, como a gente não queria perder o acervo para Areal, ela meio que aceitou não conhecendo e foi um desafio, porque ela não dominava também a leitura. Eu acho importante a gente falar isso também, porque no final, durante um ano, os 6 meses,
O ano que eu falo é antes que a gente já falava com eles, né? Sobre as formações. E ver o desempenho dela, apesar dos problemas também pessoais que ela enfrentava, ainda enfrenta, né? E acho importante porque, e uma das nossas dinâmicas, quando falou se você fosse desistir ou você pensou em desistir, foi justamente com ela. Porque ela passou por esse processo de querer desistir do projeto, pelas questões pessoais que estava enfrentando. Só que ela foi além, ela teve muita ajuda da comunidade. Acho que o ponto principal do Moara foi isso também. Ele foi aceito dentro das comunidades rurais. E não só aqui em Santa Maria, que aí eu vou destacar também o trabalho do Robson lá em Augusto Correia. Sim, o Robson foi incrível. E foi ele que passou no Sim, vestibular. foi ele. Porque uma das nossas oficinas e o que a gente mais priorizava também, né, que a gente gostava, era a contação de histórias. Então ele fez um trabalho incrível, que deu em média 200 pessoas da comunidade, onde a comunidade se envolveu com a história. Lembra que eles confeccionaram as roupas a partir da folha do açaizeiro, fizeram a sainha. Então eles se encontraram na história e desenvolveram aquela... Eu lembro do vídeo, do envolvimento da... Ai, meu Deus, fugiu o nome agora. Da Estela e da Romana. Elas são muito presentes. Em todos os 4 municípios, a gente teve muito apoio. Sim, a Então, gente vai falar das representantes dos sim, municípios, né? Como tu já começou aí com a a Romana, Romana e a Estela, porque assim, gente, a gente tinha uma liderança de cada município e uma coordenadora municipal. No caso lá em Augusto Correia, a Romana, e a Estela. que foi pra mim, olha, se Romana, se você estiver assistindo esse vídeo, saiba que eu te admiro demais. Caramba, Sim. mulher, você me conquistou com todo o seu trabalho, com a dedicação que você teve ao Moara e tem até hoje. Então, te admiro Ela é a primeira muito. que, se a gente manda um oi, ela É a primeira que responde, então Ela tá envolvida, ela... te gosto muito, viu? Aí quando a gente entra em contato com ela, com a liderança, que ela escolhe a coordenação e de lá desenvolve a lista dos multiplicadores. Em Augusto Correia foi ela. Aí nós temos em Curuçá a Graça Modesto, que é uma história de vida mesmo, assim, Ela é quase que uma incrível. fortaleza, né? É uma fortaleza, é uma mulher, é um mulherão no sentido de que tem história e tem uma carga de vida que é admirável. Beijo, viu? A gente só se conhece pouco, a gente se viu pouco, porque foi mais por vídeo, né? Sim. Não deu pra ter mais contato, porque eu não fui a Curuçá. Me arrependo, tá? Prometo que nessa próxima Moara 2 eu vou estar lá. E lá de Abaeté, a Edileuza. Edileuza, tudo vai dar certo, viu? Eu creio, eu confio em você e na sua história e eu sei que vai dar tudo certo. A Edileuza lá de Abaeté tá passando por umas situações complicadas, mas é uma outra história belíssima de vida, com muitas conquistas, com Acho que muita por isso que luta. ela passa o que tá passando, né? Não Pela é fácil, referência não é que ela fácil tem no ser. município. Como é que a gente fala assim, ser telhado, porque o povo fica jogando pedras, né? Então, eu acredito que vai dar tudo certo e eu confio muito que você vai vencer todos os desafios e a gente vai fazer mais história ainda com o Moara lá em Abaetetuba. Não prometo ir a Abaetetuba, Por mas questões pessoais, empate. Mas tem uma galera muito incrível. eu amei o povo de Abaetetuba que veio pra cá e O Fausto com os poemas. Nossa, eles são assim. Nossa, a gente cresceu muito, sabe, pessoal? Eu acho que conviver com as pessoas diferentes, ela tem essa vantagem. A gente aprende. Quando alguém fala sobre inclusão e incluir diferenças, eu acho que ninguém tem noção do quanto isso é importante. Quando você convive com pessoas diferentes de você, você é obrigado a enfrentar o que você tem por dentro. Se você se depara com o tempo todo iguais a você, você não vai crescer. Então, eu acredito nisso, acredito que conviver com pessoas diferentes faz bem pra gente quando a gente tem cabeça boa pra crescer. Porque, ó, pessoal, quando você é preconceituoso, racista, homofóbico, transfóbico, elitista, você não se abre pra aprender
com as diferenças. Você não precisa mudar a sua personalidade. Você só precisa melhorar conceitos. Então, o Moara também ajudou a gente a Sim. fazer isso. A gente aprendeu, superou os desafios e aprendeu com as diferenças. Que é Santa Maria tem mínimas dificuldades de transporte comparado com Augusto Correia, com a Abaetetuba, até Curuçá. Gente, nós estamos no meio de duas BRs passam por nós, entende? A gente tem transporte fácil. As agrovilas, claro, quando tem muita chuva, que parte o ramal, fica muito difícil e acaba isolando algumas comunidades. Mas isso é pontual, é num período do ano que pode acontecer. Lá não, nesses municípios, eles podem ficar isolados qualquer período do ano, porque se não tiver o barco para fazer o transporte, eles não vão conseguir chegar. Eu imagino numa dificuldade de saúde, numa dificuldade até mesmo para estudar, como que é mais complicado lá. E a gente aprendeu com isso. A gente até reconhece, né, que os outros 3 municípios, porque querendo ou não, as multiplicadoras aqui de Santa Maria, elas tinham nosso suporte praticamente 24 horas. E quando a gente ia para os momentos de troca que nós saímos daqui de Santa Maria para os municípios, a gente percebeu o tanto que eles fizeram e o que eles fazem, e também as perdas, né, que a gente não pode deixar de mencionar, que infelizmente em Abaetetuba a gente perdeu o seu Rô, que é carinhosamente chamado assim. Era um educador popular que eu lembro que nas falas dele ele gostava de falar isso, que ele veio da pastoral da criança e ele cresceu em movimentos sociais, e a gente ter alguém com uma carga política, de aprendizado histórica dentro do Moara é muito importante. E infelizmente a gente perdeu ele por câncer, mas em nenhum momento ele desistiu do projeto. Enquanto ele estava aqui, a gente nem percebeu que ele estava, porque ele já estava lutando com isso, né? E a gente nem percebeu ele não deixou transparecer que tinha alguma coisa, né? Ele estava se entregando ao projeto e no decorrer dos 6 meses, que foi o Moara 1, ele atuou, ele trabalhou, né? Participou. Bem participativo. De uma forma bem interessante. Deixamos nossa homenagem a ele e a todos de Abaeté que sofreram, né, com a morte dele. Mas acho que a gente vai, no Moara 2, É o fazer legado, né? fazer uma homenagem, né, presencial para as pessoas de Abaeté se sentirem acolhidas também com o nosso carinho. Um ponto que eu gostaria de destacar para vocês agora é assim, como a Nádia colocou agora, sobre a questão política, né? Quando a gente fala de ação política, a gente não está falando de eleição, nem de escolher candidato A ou B. Não é uma política partidária. Incentivar a leitura é um ato político. Quando você lê, você amplia o seu leque de visão de mundo mesmo. Você amplia a sua visão de mundo. E faz com que você tome decisões, faz com que você escolha para sua vida caminhos. Então, quando a gente fala de política dentro do Moara, não é uma questão de para quem você vai votar. É como você vai ser cidadão. Sim. Tanto que o nosso lema, né, é semear leitores e colher cidadãos. Semear leitores. Nós estamos aqui para plantar a sementinha da leitura no coração de várias pessoas. A gente não escolhe se é criança, se é idoso, se é adulto, se é homem, se é mulher. A gente não escolhe gênero, a gente não escolhe identidade, nenhuma outra denominação. Não escolhemos por religião. Quem a gente conseguir alcançar está valendo. Para que essas pessoas se tornem verdadeiros cidadãos. Porque dizer que você tem um título de eleitor e uma certidão de nascimento, para mim, isso é muito pouco para dizer que você é cidadão. Você tem que participar. Participar não só votando, mas cobrando também. Participar envolvido em ações sociais, envolvido em ações da comunidade. Isso também é ser cidadão. E é isso que a gente quer no Moara. Que os nossos Moaras, dos multiplicadores aos que receberam o acervo,
tenham consciência. Ler é muito importante. Ler vai fazer com que as pessoas mudem a sua linha, a sua história, e que com isso participe mais, atue dentro da sua comunidade. Eu lembro que é uma palavra que foi difícil de escolher, que era comunidades rurais e periurbanas, A gente chegar nas periferias das que cidades. a gente ficava aqui, como assim? Onde é que vai ser o Moara? Onde é que vai ser? A princípio era só no campo, só na zona rural. Daí ele falou: "Não, mas as cidades, às vezes as cidades são grandes. Tem bairro de Abaeté que é do tamanho de Santa Sim, Maria, tem da sede do município de de Santa 3 Maria". a 5.000 moradores num bairro. Aí eu falei: "Meu Deus, a gente vai deixar esses bairros descobertos aí na conversa, na discussão, tá, vai". Então o Moara se desenvolveu na zona rural dos 4 municípios e periurbanas, então na área periférica do centro desses municípios. E funcionou, apesar dos pesares, das dificuldades do pouco tempo, Sim. né, foram apenas 6 meses nesse primeiro projeto, e agora, graças a tudo que é bom, e a gente vai contar depois, num outro episódio, o Moara 2, a gente vai ter por 10 meses, né, com possibilidades de crescimento, de extensão. Então, a gente está muito feliz com isso. Bom, caminhando para o final, eu tô falando isso em todos os episódios. Quando eu falo isso, não fica no final, mas agora a gente vai tentar fazer. Eu quero fazer uma consideração aqui sobre a França, mamãe. Sim. Quantas vezes ela cobrou da gente, quantas vezes ela pediu, quantas vezes ela falou, faz a tua parte, e a gente ficou deixando tudo para a última hora. Então, mais uma vez, sem ela, nada disso teria acontecido. Foi ela que disse: não, Nádia, vai, manda os documentos, faz, continua. E quando tinha O qualquer dúvida, era com ela que a gente ia atrás. Então, eu tenho muito orgulho de dizer para vocês, e eu vou dizer isso em todos os episódios, eu vou dizer isso em todas as oportunidades que eu tiver. Eu tenho uma mãe incrível, uma mulher que não pensa só nela mesma e nem só na família dela, ela pensa no mais, na comunidade, no entorno, não só em Santa Maria, ela acreditou que conseguiríamos chegar em outros 3 municípios. Ela acreditou no Moara indo para fora do Pará, na gente caminhando, indo atrás de recursos no Ministério da Cultura. Ela acreditou no poder da leitura. Então, eu tenho muito orgulho de dizer para vocês que sou filha da França, da Francisca Lima, que é uma corajosa mulher de Santa Maria do Pará, que ela nasceu aqui, ela nasceu na casinha dela, lá em Taciateua. Minha avó também é um outro exemplo, mas não tá mais com a gente. Então, eu tenho muita certeza de que a gente só conseguiu chegar até aqui porque teve o suporte dela. Sim. Então, eu não posso deixar de dizer, eu falei no nome de várias lideranças, mas a maior liderança para mim é a França, Francisca Lima. Mãe, te amo muito. Ela nem quis ser homenageada, mas a gente fez a homenagem, porque no final do projeto, no processo de avaliação, uma das noites a gente teve esse momento de destaque para as pessoas que sonharam o Moara junto com a gente, né? Tanto aqui em Santa Maria como nos demais municípios. E ela sempre pensar nos outros, mas nunca falou que o que ela fez, né, desde o início. Porque quem não conhece, a parte burocrática de um projeto, ela vai além das documentações, que já são é algo já bem difícil, a gente ter todas as utilidades, municipal, estadual, também é um processo demorado. E licitação, a gente foi um projeto novo pra gente, então a gente eu, né, particularmente, a dona França já tinha já tem uma experiência, então, quando eu falo que eu cresci muito com esse projeto é por isso, porque eu acompanhei desde da primeira versão, a primeira parte do contexto que seria o projeto, para o plano de ações, o plano financeiro, a gente chegar nas licitações e tudo, então, se não fosse com ela, não teria, acontecido. Eu lembro que sempre é nós 2 lá naquele escritório, né, ela sempre puxou minha orelha, porque ela disse que eu abandonei ela, mas é o tempo.
Eu lembro Aí, dessa parte de vocês sentadas lá até 11 da noite, sim, era ligação, aí quando de manhã chegava outra ligação, mais um documento, aí eu ficava doida, "Por que vocês não desistem disso?". Então, eu reconheço, viu, gente, por mim o Moara não existiria. E eu agradeço você e a mamãe, eu vou repetir sempre, porque vocês não desistiram. Claro, a Rosane também foi muito ela importante, praticamente que dormia ela ficou, na ela também oração. acreditou muito, né, no projeto. Aos funcionários da fundação também, Que né, até hoje nos que a dão esse gente a gente tem suporte. contato com eles. Então, bom, gente, esse primeiro episódio era para contar, primeiro episódio sobre o Moara, que a gente vai fazer a parte 2. Era para contar para vocês um pouquinho do que é o projeto Moara, que é o, como eu digo, o projeto atual mais grandioso que a ADESC tem. Nós temos uma perspectiva de futuro aí espetacular. Sim. Mas a gente tinha que contar para vocês como é que tudo começou. Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos aí o que que é o Moara. E fiquem na expectativa, porque vem coisa nova, vem coisa grande. E a gente está muito feliz. E continuamos atuando nos outros 3 municípios. Vai ter Abaeté de novo, Curuçá e Augusto Correia. E expandir mais ainda, né? Ah, Porque quem sabe? eu lembro que em um dos momentos, agora como CAPES, eu fui em Igarapé-Açu e em algum momento a pessoa citou, né, que me viu e que conhecia a nossa árvore, essa aqui. Eu disse, mas a gente nem expandiu para Igarapé-Açu, como é que você conheceu? Eu disse, não, mas eu tenho um parente em Abaetetuba e eu já vi essa árvore de vocês. Então, aí eu expliquei o que era o projeto. A gente teve proposta de ir para mais longe, né? A gente teve proposta de ir para Marabá, Paraupebas, Parauapebas e tal. só que a gente não tem pernas. Não dá, gente, não dá. Então a gente tá indo aos poucos. Mas quem sabe? É. Quem sabe a gente pode ir para o Brasil inteiro. É novo, Pode a ser. gente tenta, né? Então, obrigada por quem ficou até aqui. Por favor, compartilha, manda aí pro pessoal das cidades que a gente citou. De repente você tem algum parente em Abaeté, em Curuçá, em Augusto Correia. Espalhem aqui por Santa Maria também. Deixem a nossa história crescer e se espalhar por nossa cidade. A gente agradece muito. Deixa o like, segue, se inscreve aqui no nosso canal. Vai ficar aí o endereço que o nosso amigo Júnior vai colocar aqui para vocês. E fique atento que toda semana a gente vai postar conteúdo novo. Beijo e até a próxima.